Amém. Paz do Senhor, irmãos. Lição de número 13, desafios da fé em tempos difíceis. E os objetivos da lição. Primeiro, conhecer a história de Josafá, que enfrentou junto com o povo inimigos numerosos e impiedosos. Perceber o livramento de Deus, a fé e confiança do rei, do povo e dos sacerdotes. E para praticar, temos estimulado a igreja a campanhas de fé? Isso é para um debate. E os textos bíblicos inspirativos é de 2 Crônicas 20, 14 a 17. 14. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jeaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel e trineto de Matanias, levita e descendente de Asaf, no meio da assembleia. Ele disse: escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém e o rei Josafá. Assim lhes diz o Senhor: não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã desçam com eles. Eles virão pela subida de Ziz, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará, ó Judá, ó Jerusalém. Não tenham medo, nem se desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã, e o Senhor estará com vocês. Amém, irmãos? Podemos ver que nesse texto bíblico inspirativo que a circunstância aqui, nessa época, se parece muito com o que nós estamos vivendo hoje. Então, eu não tenho dúvida que essa lição vai ser tremenda. E agora eu passo para o pastor, que vai estar ministrando a lição. Olá, meus irmãos, graça e paz. Deus abençoe a todos vós, os que estão aqui no templo, apreciando esse momento, de nós podermos compartilhar juntos a palavra de Deus. E você, meu irmão, meu amigo, que vai estar ouvindo essa palavra, aí mesmo na sua casa, quem sabe aí mesmo no seu carro, né? Ou até mesmo no avião, no navio. Creio que após nós colocarmos essa mensagem no ar, ela vai chegar em vários lugares, né? Então vai chegar aí pelas vias sociais, por todas essas redes que nós temos aí, e Deus com certeza vai estar falando muito, muito ao seu coração. Então, quero em primeiro lugar agradecer a Deus que nos trouxe aqui, e segundo, cada uma das pessoas que estão envolvidas conosco nesse projeto, né? Os nossos obreiros aqui da igreja, cada um que não mede esforços para estar com muita garra, com muito carinho, com muito desejo em ver a obra de Deus prosperar. Também queremos agradecer todo o trabalho feito pela nossa convenção nacional, pela nossa editora Batista Independente, do qual nós temos aí vários pastores, vários líderes, vários homens de Deus que, com muito amor, com muito carinho e muita determinação, e às vezes passam horas a fios, final de semana, às vezes para trabalhar, para estudar e também para escrever lições importantíssimas como essa que nós estamos estudando hoje. Então, nós só temos a agradecer a Deus pela vida de cada um desses pastores, né? Nós sabemos que muitos desses dão testemunhos logo depois, dizendo que, às vezes, teve que passar a noite toda estudando, às vezes a esposa ficou até triste, porque talvez tinha algum passeio, queria ir passear, queria ir ao shopping, queria fazer qualquer coisa, os filhos queriam passear, então não tiveram tempo, né? Mas, por causa disso, esse trabalho chegou até a nós e está chegando em vários lugares do mundo, e nós queremos agradecer a Deus por isso, saber que Deus usa homens, usa pessoas, e Ele quer usar a mim, quer usar você, quer usar cada um de nós para fazer a obra do Senhor.
Então, nós queremos agradecer a Deus pela vida desses pastores, desses grandes homens de Deus. E hoje nós vamos estudar uma lição, né, escrita pelo pastor Gerson Bruno Machado, que é um obreiro, né, de muita qualificação, um obreiro muito gabaritado, muito cheio de unção de Deus. E hoje nós vamos estudar um pouco, então, a respeito daquilo que ele escreveu, né? E a gente fica contente de saber que homens como este, né, têm esse desempenho, têm essa coragem, têm essa ousadia de pregar o Evangelho e anunciar o reino de Deus. Nós estamos aí também com essa convicção de que todos nós somos chamados para isso, para pregar o Evangelho, independente se é uma pessoa que tem um conhecimento profundo, ou em contrapartida outros tantos que talvez não tenham tanto conhecimento assim, né? Nós sempre brincamos e dizemos, né, que Jesus Cristo salva, mas também que Jesus Cristo sarva, né? Então isso é muito importante a gente lembrar de tudo isso. Então hoje nós vamos juntos aprender um pouquinho nessa lição, e essa lição eu quero já fazer um comentário a respeito dela. O título dela leva como Desafios da Fé em Tempos Difíceis. Os dias que esse pastor, os dias que esse obreiro parou por um instante para escrever todo esse trabalho, creio eu que o Espírito Santo de Deus estava falando assim de uma forma muito profunda ao seu coração. Porque tudo que ele escreveu, tudo que ele mencionou nesse estudo, apesar de ser alguns dias atrás, parece que está sendo transmitido nos dias de hoje como algo totalmente atual, assim de uma forma tão linda, tão clara e tão transparente. Então é algo assim maravilhoso, né? Então a gente fica aí por saber como Deus faz coisas tão gloriosas e tão espetaculares. Essa lição hoje está sendo dada no dia 14/4/2020, né? E ele escreveu isso já há muitos dias atrás. Então, quem sabe, nós não estávamos nem passando por esse momento tão tenebroso que é essa pandemia, né? Essa epidemia que surgiu há alguns dias atrás e que tem levado muitas pessoas ao sofrimento, muitas famílias passando aí por muitas lutas e por muitas dificuldades. Então a gente fica assim, pensativo e sempre pensando como Deus, né, usa pessoas tão especiais como esse obreiro, esse homem de Deus que teve assim a dádiva do Senhor. O Espírito Santo estava falando muito ao seu coração para falar comigo e para falar com você hoje. Então eu gostaria que você apreciasse ao máximo dessa palavra, apreciasse assim muito, com muito fervor no coração, aquilo que Deus usou esse homem para escrever, e que hoje nós estudando aqui, a gente pode fazer alguns comentários, né? A gente pode comentar em cima daquilo que ele trabalhou, né? Não desmerecendo nada daquilo que ele contemplou, mas sempre acrescendo mais alguma coisa. O Espírito Santo com certeza vai fazer que a gente juntos aqui possa acrescer sempre mais alguma coisa daquilo que Deus usou para falar, né? Então, a lição leva por título, né, Desafios da Fé em Tempos Difíceis. E os tempos difíceis está aí, é hoje, é agora, e eu não sei o amanhã, se será mais difícil ainda ou menos difícil. Tomara a Deus que seja menos difícil, né? E ele escolheu um texto aqui para colocar como texto áureo, que é 2 Crônicas, versículo 20, e o versículo 20 que diz assim: tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas dele, e vocês terão a vitória. Amém? E vocês terão a vitória. Então é muito importante nós já pensarmos logo no começo dessa palavra: tenham fé no Senhor. Ele vai, com certeza, mudar a minha vida, mudar a sua vida, mudar a história desse país, mudar a história das nações. E tudo isso que estamos vivenciando agora, Deus vai mudar. Amém? Tudo isso Deus vai trazer algo novo ao nosso coração. Na introdução da mensagem dele, aqui ele diz o seguinte: como encarar momentos difíceis? Veja as perguntas que ele faz. Como encarar momentos difíceis? O que fazer em tempos de crise? Como proceder quando parece que não há saída?
né? É muito importante nós já olharmos para essa questão. 3 perguntas cruciais: como encarar, como fazer, né? E como proceder nos momentos mais difíceis da vida. Cada um poderia ter uma resposta, cada um poderia, entre nós aqui, dizer uma palavra. Dizer, olha, a melhor resposta seria essa, a melhor resposta seria aquela. Eu, no momento de crise, no momento de luta, no momento de dor, eu me coloco dessa forma, eu me coloco dessa maneira. Então, cada um de nós aqui poderíamos colocar uma situação. Mas nós vamos pensar mais um pouco, para a gente estar respondendo essas questões, para a gente pensar um pouquinho em tudo isso, mas fica com essa palavra já no seu coração, para você pensar um pouquinho no que diz respeito, então, como encarar momentos difíceis e o que fazer em tempos de crise, como proceder. Bom, nós sabemos que todo ser humano, em algum momento da sua peregrinação aqui na Terra, há de passar por momentos de grandes lutas e de grandes aflições. Isso é inerente a todas as pessoas, e independentemente de sua classe social, raça, sexo. As lutas chegam e elas não escolhem pessoas. Algo para a gente já pensar e fazer já uma determinada imaginação em nosso coração. Mostrando que as lutas e as aflições, elas vêm. E elas, de certa forma, ela pode chegar para mim, para você, para todos nós, ela pode chegar para o rico, ela pode chegar para o pobre, ela pode chegar por aquela pessoa que está desamparada lá na rua, ela pode chegar para todo tipo, toda classe de pessoa. Você pode pensar juntamente comigo. As lutas vêm, as aflições vêm, independente da cor, da raça e do sexo. Então, observando parte desse contexto histórico, no decorrer do reinado de 20 governantes, Judá oscilava entre a obediência a Deus e a apostasia. A resposta às leis de Deus da parte do rei que estava em exercício no momento determinava o grau de espiritualidade da nação, a se Deus aplicava ou não o castigo sobre o povo. Se nós olharmos para o contexto do Antigo Testamento e nós observarmos que desde a época dos juízes e desde quando o povo de Israel pediu um rei para si, do qual foi escolhido o rei Saul, deixando a teocracia que tinha Deus como o seu rei, como aquele que pudesse sair à frente das guerras, nas batalhas, nós vemos aí que, no decorrer da história, foram vários reis que foram escolhidos pelos homens, E o rei Saul foi um dos escolhidos, foi o primeiro rei escolhido para governar o povo de Israel. E se nós olharmos para a história, nós vamos ver e vamos compreender e observar que depois que Israel escolheu um rei, um sistema monárquico para si mesmo, eles tiveram momentos muito difíceis. Enfrentaram guerras, enfrentaram batalhas. Muitos desses reis foram bons, outros nem tantos, a maior parte desses reis, a Bíblia vai dizer que eles não tiveram um comportamento ético, moral, e fugiram tudo aquilo que era a vontade exclusiva de Deus. E por vários momentos Israel sofreu derrotas e fracasso por não obedecer a palavra de Deus. E o que nós vamos ver hoje aqui, nessa mensagem, é que nós vamos falar um pouquinho do rei Josafá. Um rei também que, na verdade, a partir da hora que ele foi eleito, que ele foi constituído rei de Israel, na verdade, ele propôs o seu coração também e andar conforme os preceitos e a vontade de Deus. Mas, na verdade, também nós vamos compreender e ver que em dado momento da sua história, ele também fracassou. Ele também teve seus erros. Isso pode remeter a mim, remeter a você, a todos nós como igreja do Senhor, que nós também falhamos por muitas das vezes não darmos crédito à palavra de Deus, por muitas das vezes não buscarmos a face de Deus no momento certo, na hora exata.
Nós temos que buscar a Deus, e a palavra de Deus vai nos mostrar que, na verdade, muitos buscam o Senhor só no momento da crise, só no momento do sofrimento, só no momento da angústia, só no momento da perturbação. Mas em todo tempo nós devemos buscar a face do nosso Deus, devemos ter essa comunhão com o nosso Deus. Então, querendo dizer para você, já logo de início, que um rei chamado Josafá, ele, em dado momento da sua história, ele resolveu buscar, suplicar o favor de Deus, no momento de desastre, no momento de sofrimento, no momento de angústia e no momento de perturbação. Mas só te lembrando uma coisa: busque a Deus, não importa o momento, não importa a hora. Busque a Deus, não só nas aflições, mas busque a Deus nos momentos de glória e de alegria também. Amém? A Bíblia declara que Josafá, ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, mas também não esconde seus fracassos, conforme 2 Crônicas, versos 20 e os versos 32. Contudo, nessa narrativa bíblica, nós temos talvez uma das maiores vitórias do povo de Deus nós vemos as maiores vitórias do povo de Deus diante de seus inimigos. Josafá, rei de Judá, buscou a direção de Deus e obteve esmagadora vitória. Então nós devemos compreender que os momentos de grandes lutas e adversidades, e que precisamos exercitar sim e estimular sim a nossa fé. É nessa hora, quando as coisas não estão bem, quando a moral, o respeito estão em baixa, diante de nossas adversidades e diante dos nossos adversários, das situações, da realidade natural aos nossos olhos, que precisamos colocar nossa fé e confiança totalmente no Senhor. É nesse momento e é nessa hora que nós sim devemos colocar a nossa confiança no Senhor. Então a Bíblia declara que Josafá fez o que era reto aos olhos do Senhor, mas também não escondeu seus fracassos. Mas Josafá, rei de Judá, buscou a direção de Deus e obteve esmagadora vitória. Nós vamos estar falando disso daqui por diante, para a gente pensar juntos o que foi que aconteceu, o que estava acontecendo naquele momento e naquela hora. Por que Josafá resolveu buscar a Deus? O que levou Josafá a colocar o seu coração diante dos olhos de Deus, diante da face do Senhor? Então, como estabelecer fé e confiança em tempo de crise? Como vencer através da fé os inimigos que nos cercam diariamente? Como viver e gerar um ambiente de fé nas adversidades? Então, consideremos aqui alguns desafios a serem vencidos. Primeiro desafio que eu e você aqui vamos contemplar e vamos estudar junto é um desafio muito especial. Esse desafio ele diz o seguinte: tenham fé e não tenham medo. Amém? Tenham fé e não tenham medo. Se eu perguntar aqui para você, quantos aqui já teve medo ou tem medo? Quantos de nós aqui poderíamos dar um relato a respeito de nós mesmos e dizer: olha, eu já tive medo, mas eu ainda tenho medo. E medo é algo tremendo. Poderia dizer que tenho medo. O medo ele pode ter duas faces. Pode ter o lado bom e ter o lado ruim. O medo do lado bom, ele pode nos livrar de uma série de coisas. Mas o medo do lado ruim, ele pode nos levar a fracasso e a derrota. Então, a gente tem que pensar um pouquinho nessa questão. Então, assim, eu quero estar começando com você aqui a pensar justamente nessa questão de medo. O que é o medo? Como é que ele procede? Então, vamos lá. Isso aqui vai estar falando a respeito justamente do texto do qual nós mencionamos aqui, do livro de 2 Crônicas. Se você tem a sua Bíblia, você pode estar com ela nas suas mãos.
e você já vai observar o contexto da história para a gente compreender melhor essa questão. Mas de antemão vamos dizer o seguinte: assim que chegou aos seus ouvidos que grande multidão estava vindo ao encontro de Josafá para fazer guerra contra ele e todo o povo de Judá, o rei teve o estado afetivo suscitado pela consciência do perigo, o que comumente denominamos medo, conforme 2 Crônicas 23. Diz a palavra de Deus assim, quero ler com você capítulo 20, o versículo de 1 a 3, que vai dizer assim: depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com ele alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns e disseram a Josafá: vem contra ti uma grande multidão, da além do mar e da Síria, e já estão em Azazon, Tamar, que é em Gedi. Temeu Josafá, e pôs-se buscar ao Senhor, e apregoou jejum em todo o Judá. Mas a primeira coisa que nós vamos ver aqui, a primeira palavra que está no versículo 3, vai dizer o quê? Que temeu Josafá. Ou seja, temer. Na fá aqui, o sentido verdadeiro aqui dele não foi um temor, do qual vamos dizer assim, que ele poderia ter um medo ou temer a Deus. Mas na verdade ele teve medo da situação que estava envolvendo ele. Porque na verdade, ele estava sendo aí, quase que sendo tomado o seu reinado, quase que sendo tomado a sua nação por 3 companhias de guerra muito forte, muito poderosa. Um exército, 3 exércitos fortíssimos que estavam vindo contra o rei Josafá. E quando essa notícia chegou aos seus ouvidos, ele temeu. A Bíblia vai dizer que ele teve medo naquela hora. Então, por isso eu disse para você que medo é algo que às vezes realmente vai nos preocupar. Então, vamos pensar um pouquinho aqui com algumas pessoas que talvez tenham um profundo conhecimento melhor e tem mais alguma coisa a dizer a respeito do medo. Alguns especialistas, alguém que tem algum estudo mais aprofundado, ele vai dizer o seguinte: segundo alguns especialistas, o medo é uma sensação que proporciona um estado de alerta, demonstrando pelo receio de fazer alguma coisa, geralmente por se sentir ameaçado, tanto fisicamente como psicologicamente. Pavor é a ênfase do medo, né? Então aí é um medo, o pavor tomando conta das pessoas. E uma coisa que nós estamos vivendo agora, nesses últimos dias, é essa questão da pandemia do coronavírus, do Covid-19, do qual tem deixado muita gente apavorada, do qual tem deixado muita gente com pânico, e muitos vivendo esse pânico, vivendo esse medo tão terrível, muitos até preferem dar cabo à sua própria vida, preferem até se destruir, para não encarar a situação, para não encarar o problema de frente, para não se colocar na posição. Então, medo faz algumas coisas com a gente. Todas as vezes que fala de medo, eu me lembro da palavra de Deus que vai nos falar lá nos tempos, nos dias de Daniel, aonde Daniel, sendo usado por Deus num dado momento da história, vai nos mostrar que Belsazar, o rei da Babilônia, o neto de Nabucodonosor, uma certa feita, ele, por ser um rei cruel, um rei terrível, uma pessoa que não tinha nenhuma prática que pudesse ser apreciado aos olhos de Deus, muito pelo contrário, não tinha temor. Um dia ele pegou todos os utensílios da casa de Deus, que estava guardado lá no seu reinado e que o seu avô havia conquistado, e ele pegou todo aquele material e disse que ele, juntamente com as prostitutas, com as pessoas que estavam ali, ele bebeu vinho e fez grande festa naquela noite, um grande banquete, e onde as pessoas beberam, se embriagaram e fizeram toda sorte de atrocidade aos olhos de Deus. E o Senhor não gostou da situação, o Senhor não gostou da história, não gostou daquele ambiente. E o Senhor, naquela mesma noite, quando todos estavam embriagados, o próprio Deus, o Senhor enviou ali o anjo dele,
E diz a palavra de Deus que, naquele momento, foi uma mão com o dedo escreveu na parede do templo, do lugar onde eles estavam, naquele lugar onde estava ali o rei e todas as pessoas. Lá no seu lugar, a mão de Deus, o dedo de Deus escreveu alguma coisa ali. E diz a palavra de Deus que quando o rei Belsazzar viu aquilo, o pânico, o pavor e o medo foi tão grande, mas tão grande, que as suas pernas batiam uma na outra, tremiam uma na outra. Mesmo estando embriagado, mesmo estando com grande pavor e grande medo, o medo tomou conta. Ele estava totalmente embriagado, mas mesmo assim o medo, o pavor tomou conta dele. E a Bíblia vai dizer então que ele procurou no seu reinado magos e pessoas que pudessem interpretar aquela palavra que estava escrita ali. E aí convidaram Daniel, para decifrar aquele enigma. E a palavra de Deus nos mostra então que Daniel decifrou o enigma, contou a história para ele e mostrou para ele que o seu reinado havia se acabado ali e que naquela mesma noite, a palavra de Deus vai mostrar que o rei morreu. Então isso nos mostra que, na verdade, o medo, ele pode ser para os nobres. O medo pode ser também para o pequeno, para o grande. Essa sensação de medo faz a gente ficar com essa condição. E eu acho que você que está aqui, você que está nos ouvindo agora, também poderia nos contar uma história, alguma coisa a respeito de um grande pavor, de um grande medo que você já sofreu. Um grande medo que você já passou na sua vida, ao ponto de você ficar totalmente inerte, como se estivesse paralisado, como se estivesse morto. Então, as pessoas muitas das vezes vivem essa condição. Alguém de vocês gostaria de falar alguma coisa a respeito do medo? O medo, o pavor já lhe causou alguma coisa que você ficou nessa condição? Sim ou não? Muito bem. Então, dos nossos que estão aqui, sei que eles com certeza já passou algum pavor. Você que está de lá e que está nos ouvindo agora, eu creio também que você já passou por um momento tenebroso na vida, uma grande preocupação, um grande pavor. Isso é muito de nós mesmos, isso é do homem mesmo. E eu gosto de coisas engraçadas e às vezes me tem algum momento eu gosto de estar vendo aí no computador ou mesmo no telefone, observando os animais, por exemplo. Tem alguns animais que eles nos fazem rir por causa do pânico que eles têm e do medo que às vezes aflora eles têm uma reação bem diversificada. E uma das reações que eu acho bacana mesmo, que para mim muito me alegra, eu fico muito feliz e acho legal de ver, é a reação dos gatos. Os gatos, ele tem uma reação quando algo lhe apavora, ou lhe causa pânico ou medo, que você fica assim, totalmente alegre de ver quanto ele tem uma rapidez, quanto ele é rápido para tentar escapar do problema que está ali perto dele. Então, se você pegar um daqueles pepinos grandes, acho que é pepino japonês ou chinês, e se o gatinho estiver ali quietinho, você vai lá devagarinho, coloca o pepino do lado dele, aquele pepino comprido assim. Quando o gatinho olha aquilo, o olho dele abre, que ele percebe aquilo, ele acha que é um animal feroz, uma cobra, sei lá, uma cobra sucuri, e ele dá um bote, um salto rápido, e é tão interessante que ele salta, ele pode saltar para o lado, para a direita, para a esquerda, mas o que é mais importante é que ele salta para trás, numa velocidade incrível. E a gente vê que realmente toda pessoa quer escapar do pânico, quer escapar do medo, daquilo que está te causando pavor e medo. Então é muito legal. Então você que tiver um tempinho depois, na hora que você tiver um momento assim para você, quiser descontrair um pouquinho, vai lá na internet e busque lá pelos gatos medrosos, pelos gatos aflitos, e você vai ver quanto que é bacana ver quando eles estão com medo. Mas a Bíblia vai nos remeter a esse momento então que Josafá, ele estava em pânico, ele estava com grande pavor e grande medo. Qual foi a sua reação? Eu, para te falar a verdade, queria até estar perto de Josafá, para estar olhando no olho dele,
ele todo vestido com pompa, todo bonito, perto do seu cavalo, com espada, com tudo arrumado, todo aquele ornamento todo ali, tudo bacana, tudo arrumadinho, né? Mas quando ele recebe a notícia que 3 exércitos estavam vindo contra ele, e que ele não tinha como escapar, não tinha um escape para ele, nada poderia trazer libertação para ele naquela hora. Ele estava em pânico, ele entrou em pânico, ele entrou em medo profundo. O medo tomou conta de Josafá, né? Mas o que ele fez? Qual foi a sua reação naquela hora? Né? 2 Crônicas 23 vai dizer o seguinte: temeu Josafá e pôs-se buscar ao Senhor. E diz mais, apregoou jejum em todo Judá. Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá o povo veio para buscar ao Senhor. Amém? Olha que palavra, olha que momento especial. Josafá, no pânico, no medo, na angústia, na dor, ele não fez como o gato, saltou para trás, não, pelo contrário, ele se colocou numa posição. Qual foi a posição de Josafá? Interceder, buscar, clamar o favor de Deus. Eu te aconselho nessa noite também, no momento da crise, no momento do sofrimento, no momento da dor, busque ao Senhor, mas como eu disse, em todos os momentos busque a Deus, mas no momento mais difícil, na hora da dor, na hora do sofrimento, na hora que você está passando pelo vale da sombra da morte, pelo vale do sofrimento, por um momento mais difícil, busque a Deus, clame o favor de Deus. Ele está com os ouvidos atentos para te ouvir e está com a mão estendida para te abençoar. Amém? Quantos recebem, diga amém. Receba de Deus nessa noite. Então, para nós, a pergunta é muito simples aqui, né? Quem não passou por uma situação de grande estresse, medo, pavor e ansiedade? Acredito que em determinados momentos da vida, certamente todos nós passamos por este momento terrível e difícil em nosso interior. Como reagir a uma situação de perigo iminente, aliás? Como reagir a uma situação de perigo iminente? E como reagir ao medo? Como reagir ao medo, a sensação de pavor e a sensação de angústia? Como reagir em meio a tudo isso? Obrigado. O texto bíblico de 2 Crônicas 23, né, conta-nos que o rei Josafá teve medo, porém pôs-se a buscar ao Senhor e apregoou jejum em todo o Judá. E este se congregou a pedir socorro ao Senhor. Então, diante do exposto, nós precisamos compreender que é justamente nas horas mais difíceis, quando parece não haver mais solução, e de fato o perigo é iminente, que devemos colocar nossa fé em ação. Não apenas dando crédito aos textos bíblicos e às vitórias que Deus concedeu ao seu povo lá no passado, mas também acreditando que essa vitória e o cuidado e a proteção do Senhor para cada um de nós está disponível ainda hoje, para todos aqueles que colocarem a sua fé nele. Então, lembrando bem, e eu sempre digo aos irmãos uma coisa: Deus é o mesmo Deus de ontem, de hoje e será eternamente, vai ser eternamente. Então, nessa palavra, o autor aqui está me chamando a atenção e chamando a atenção de todos nós, que nós devemos confiar mesmo no Deus de agora, é no Deus do presente, ainda que temos todas essas histórias contadas, e todas elas são verídicas, verdadeiras, né? Faz crescer a nossa fé, faz nós contemplarmos a face de Deus, saber que Ele é poderoso, é capaz de fazer infinitamente mais, mas eu tenho que crer no Deus de agora, no Deus do presente, no Deus que pode salvar minha casa, minha família, meu filho, os meus netos. Deus pode salvar todas as pessoas do qual eu tenho convívio e outras do qual eu nunca vi, quem sabe vou ver mais adiante. Deus pode me usar, Deus pode te usar, através da fé, através da minha fé, da sua fé, da fé de todos nós.
nós podemos sim contemplar todas essas coisas, compreender que Deus quer operar agora, é nesse momento, é nesse tempo. Então, em tempos de ceticismo, em tempos de descrenças, em tempo de falta de fé, de esperança, é necessário ativarmos a confiança no Senhor. Deus que fala, orienta a todo aquele que o busca, assim como nos dias do rei Josafá. Ele se prontificou a buscar a Deus. Tem muita gente andando por caminhos errados, tem muita gente andando por outros caminhos, né? Um vai para a direita, para a esquerda, e ele está sem norte, está sem rumo, né? Mas com essa palavra eu quero dizer uma coisa para você. O certo é buscar a Deus, o certo é contemplar a face do Senhor, saber que Ele está aqui, ali, para nos abençoar, onde quer que você estiver. Então sabemos plenamente que agora restaurado, para viver na nova aliança, lavados e remidos pelo sangue de Cristo Jesus, Ele é o perfeito amor que lança fora todo medo, conforme 1 João 4,18. Então, por este motivo, nós podemos e devemos confiar nele, o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele mostra-nos que Ele é o caminho. Irmão Gedes, pouco tempo atrás, trouxe uma palavra para nós dizendo o seguinte: se você procura o caminho é Jesus, né? O caminho é Jesus. Se você quer uma porta aberta, a porta é Jesus. Se você procura uma porta aberta, a porta é Jesus, entre por ela, ande pelo caminho, o caminho é Jesus. E faça tudo isso com fé, com amor e com determinação. Josafá se propôs a buscar o Senhor no momento mais difícil, no momento de medo, de pavor e pânico. Ele se propôs a buscar a Deus. E ele teve resposta da sua oração. Então, para a minha vida e para a sua vida, vem essa aplicação e uma pergunta para mim e você refletir. Ainda confio plenamente nas palavras do Senhor? Ou as circunstâncias da vida têm gerado medo e ansiedade? Mesmo crendo, mesmo depois que você converteu, se batizou, mesmo depois que você está servindo a Deus, você ainda vive momento de pânico, de medo? Você ainda se deixa se estressar? Você ainda se deixa levar pela circunstância do medo? É muito importante nós olharmos para aquele momento da história de Pedro e Jesus no barco. Pedro no barco, os discípulos no barco, Jesus vem caminhando sobre as águas, num momento da história. E para os discípulos, naquela hora, no momento já bastante escuro da noite, eles contemplaram e acharam que era um fantasma e ficaram com medo. Mas Jesus aproxima e disse: sou eu, estou aqui. Então, por isso, é sempre bom a gente pensar e lembrar o seguinte, que em todo tempo Jesus está conosco. Por isso Ele é Emanuel, Deus conosco, Deus presente, todo dia, toda hora, todo instante, todo momento. Então, os discípulos, enxergando e vendo, reconheceram, e vendo Jesus caminhar sobre a face das águas, andar sobre o mar. Pedro olha para ele e diz: Senhor, me deixa ir ter com o Senhor também. E Jesus disse: venha. E Pedro, diz a Bíblia, que desceu do barco e caminhou sobre as águas. Caminhou por quê? Porque num dado momento ele teve fé, mas por um instante, a circunstância levou a ele a ter medo. Olhou para a direita, olhou para a esquerda, e o pânico tomou conta dele, o medo tomou conta. Medo de quê? Medo de crescer, medo de ser abençoado, medo de ser feliz, medo de não dar certo no casamento, medo em não se casar, medo em não construir, medo, uma série de medos que leva a pessoa ao fracasso e à derrota. Essa última fala eu deixo para você dizendo o seguinte, para que isso seja aplicado na minha vida e na sua vida: não tenha medo, tenha fé em Jesus Cristo. Tenha fé em Jesus. Lance fora toda a sua ansiedade, porque o perfeito amor lança fora todo medo, e o amor é a essência de Deus. O amor é do próprio Cristo. Amém? Deus te abençoe. Segunda coisa
que nós podemos ter aqui com essa palavra como um desafio em tempos difíceis: tenhamos fé, creamos na estratégia do Senhor. Meu Deus, o teu Deus é estrategista, Ele sabe tudo. Tenhamos fé, creamos na estratégia do Senhor. Aqui nós temos a figura de um militar. Nós temos conosco aqui o irmão Gedson, que é militar, da Polícia Militar, e ele, claro, conhece bastante a respeito de estratégia militar, né? Porque tanto no Exército, quanto na Marinha, como na Aeronáutica, como na Polícia Militar, eles trabalham com a questão da estratégia. Então, isso é muito importante para a gente observar um pouco mais a respeito disso. Então, eu quero falar com você um pouquinho de estratégia também nessa noite. Estratégia, o que é isso? A estratégia é vista como a arte da guerra. Só é bem sucedido na batalha o exército que planejou e compreendeu bem a sua estratégia e controlou o inimigo através dela. O pai do estudo moderno de estratégia, Karl von Clausewitz, define a estratégia militar como um emprego de batalha para obter o fim da guerra. Portanto, ele deu a preeminência de objetivos políticos em relação a conquistas militares, garantindo o controle civil sobre os militares. Estratégias militares se baseiam em um tripé: a preparação das táticas militares, que é a primeira coisa; a segunda, a aplicação dos planos no campo de batalha; e a terceira, a logística envolvida na manutenção do exército. Então, observando o contexto do propósito, o rei Josafá sabiamente recorre ao general de guerra, aquele que tem todo o poder no céu e na terra, que conhece e esquadrinha os pensamentos mais ocultos dos homens e governa com poder e grande glória todas as coisas do universo, o Deus Todo-Poderoso. Então, o registro dos versículos 6 e 12 de 2ª Crônica mostram exatamente o conteúdo da oração de Josafá e o apelo final da sua oração: porém, os nossos olhos estão postos em ti. Veja só, o que foi falado aqui a respeito da estratégia da guerra. O estrategista, os generais de guerra dos tempos antigos, né, com armamentos totalmente diferentes dos dias atuais, mesmo assim, eles tinham as suas estratégias. Mesmo assim, eles tinham os seus equipamentos bélicos para ter um trabalho satisfatório. Então, estratégias militares baseiam nesse tripé: na preparação das táticas militares e aplicação, e também logística. Então, preparação, aplicação e logística. Josafá, ele se propôs a isso. Ele se propôs a buscar o Senhor, e o Senhor enviou um profeta para falar com ele e dar todo o traçado da guerra, dar todo o traçado do qual ele iria trabalhar, da qual maneira ele iria agir, da qual maneira ele iria colocar-se na frente da batalha. E a estratégia do Deus Todo-Poderoso é uma estratégia totalmente diferenciada das dos homens. A palavra de Deus vai dizer que nós não lutamos contra a carne nem sangue, mas contra os principados e as potestades deste mundo tenebroso. Então, meu general de guerra, o nosso general de guerra, ele é estrategista, ele tem todo o conhecimento do campo, ele tem todo o conhecimento do campo de batalha. Ele sabe onde está a mina que pode explodir e matar os soldados. Ele sabe onde pode estar escondida todo e qualquer equipamento para trazer sofrimento e derrota para o seu povo. Ele conhece tudo. Então, isso trazendo para nós, para o nosso contexto hoje, nos dias atuais, que nosso general de guerra é Jesus Cristo, Senhor e Salvador nosso, ele tem o conhecimento de tudo. Ele sabe tudo a respeito de nós. Então, ele sabe como é que eu devo agir, como você deve agir nos momentos de guerra. Quando você está guerreando, quando você está batalhando contra as forças espirituais, contra as forças contrárias. Então, a partir desse clamor a Deus, ao Deus da guerra, o Espírito do Senhor veio sobre Jaaziel, que era profeta de Deus naqueles dias,
e toda a estratégia lhe foi revelada ao rei e a todo o povo que com ele estava para pelejar. Se a estratégia e a arte de guerrear é por ela que se vence o exército inimigo, o Espírito do Senhor passou a revelar toda a estratégia, como deveriam enfrentar seus inimigos e de que forma eles estavam vindo para guerrear contra Judá, ou seja, entregou todo o plano do exército adversário ao rei Josafá. Que maravilha, que poder, que ação, que glória. Josafá cercado, totalmente minado. O Espírito do Senhor vem e usa um profeta e faz uma narrativa, mostra-lhe uma estratégia de guerra, para que eles pudessem vencer. E como o autor disse ainda há pouco, que eu falei com você, a estratégia que Deus usou foi uma das estratégias mais tremendas que a Bíblia vai nos mostrar. Apesar de entendermos que a batalha é do Senhor, Deus ordenou que o povo de Judá deveria estar posicionado para o enfrentamento, conforme 2 Crônicas 20:17. Este é um ponto crucial para nós. Há uma parte para conquistar a vitória que cabe ao povo de Deus. Estar o quê? Posicionado. Este posicionamento envolve a necessidade de manter-se sóbrio e vigilantes, atentos e alertas, pois o nosso inimigo é sagaz e é astuto. Então devemos estar firmes na fé, entendendo que, mesmo sendo fracos e limitados, é o poder de Deus que trabalha em nossos temores e fraquezas, e somente através dele obteremos a vitória. Então, para eu e você, para todos nós pensarmos nesse momento, na estratégia da guerra, no momento onde nós estamos guerreando, nós temos que nos posicionar. Nós temos que nos colocar na posição do qual Deus quer que eu e você fique, da qual Deus quer que eu e você fiquemos, na posição sóbria, numa posição vigilantes, atentos, alertas, pois o nosso inimigo sagaz, ele é astuto, e ele não vai medir esforços para nos trazer fracasso, derrota e destruição. Sempre digo para os nossos irmãos que o diabo, ele é maligno, ele é terrível, e ele não se importa nem com a criança que está sendo gerada no ventre. Ele não importa, ele quer destruir, ele quer minar, e ele quer arrasar, e ele quer trazer o fracasso. E o diabo naqueles dias, a armação do inimigo naqueles dias, queria trazer a destruição do povo de Israel. Josafá se posicionou, buscou a Deus. O Senhor trouxe resposta. O Senhor trouxe para ele a estratégia para vencer a guerra. Terceiro lugar que eu quero falar com você nessa noite. Tenhamos fé e creiamos na palavra do Senhor. Guarde isso no seu coração. Tenham fé e creia na palavra do Senhor. Todo aquele que crê na palavra de Deus, com certeza será abençoado. Então acreditamos que os ensinamentos de Cristo Jesus estão vivos, latentes e atuais, quando ele diz: quando porém vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Veja só, nós estamos vivendo tempos em que a credibilidade dos pregadores, dos ministros da palavra de Deus, aqueles que ensinam, têm sido alvos de duras críticas, pois por causa de palavras duvidosas, profecias que não condizem com a verdade das Escrituras, tantas vezes racionais e humanas, tudo isso tem impedido que os incrédulos venham a crer verdadeiramente no Senhor. Não nos surpreende que, quando estamos anunciando a palavra de Deus, evangelizando, mostrando as verdades bíblicas nas ruas, nas praças, boa parte do público ouvinte já frequentou igrejas ou até mesmo fez parte da liderança eclesiástica. Então a grande questão é: por que alguns homens deixaram de anunciar a pura e fiel palavra de Deus? A mesma deixou de ser verdade? Claro que não.
Por que é que algumas pessoas deixaram, alguns obreiros deixaram de estar pregando a palavra de Deus? Por causa de uma série de coisas que nós temos visto acontecer nesses últimos dias. Alguns anos atrás, nós chegávamos em determinadas igrejas e você encontrava os obreiros, homens de Deus, pastores de renomes, cabelos brancos, um óculos grande, transparente, bem vestido, ornamentado, de uma postura ética muito séria, muito honesta. Hoje, você vê os pregadores nas igrejas, vestidos de uma maneira totalmente incoerente, musculosos, tatuagens por todos os lados, brinco na orelha, batom, cabelos grandes, muitos nas vestes totalmente estranhas, e com uma palavra totalmente fora do contexto bíblico, totalmente fora daquilo que é realmente, genuinamente a palavra de Deus. Então você vê essas pessoas. Quantas pessoas que já deixaram as igrejas, por ser uma igreja que prima pela verdade, por ser uma igreja coerente, uma igreja séria, onde o pastor, o obreiro busca ali a sinceridade. E muitos dessas pessoas, alguns jovens principalmente, dizem, não quero ouvir, nem quero saber, eu vou para outra igreja, eu vou para tal igreja, porque lá eu posso fazer o que eu bem entender, o que eu bem quiser. E essas igrejas modernas, moderníssimas, cheias de luzes, cheias de tanta coisa, tem luz negra, tem globo brilhante, tem um som acústico que explode a cabeça das pessoas, leva ao êxtase, leva ao clímax. Esse é o lugar que eu quero, as pessoas dizem, esse é o lugar que eu vou buscar. Mas por um dado momento, eles vão passando os dias e vão observando que na verdade não era isso que queriam. E aí acabam deixando essa igreja, quem sabe por vergonha ou por qualquer outra coisa, não querem voltar à sua igreja de origem. Diz, o pastor, quem sabe, não vai nem me aceitar lá mais, eu estou envergonhado, assim por diante, nem vou voltar lá mais. Aí você encontra nas ruas da cidade, você encontra pessoas a toda hora, a todo momento, dizendo, eu pertencia à igreja fulano de tal, à igreja beltrana, à igreja assim, assim, mas eu não fiquei lá. Por qual razão? Não, aquela primeira igreja porque o pastor pregava duramente a palavra de Deus, mas a segunda igreja é porque também eram libertinos demais. Não me adaptei, não gostei. Quantos testemunhos que a gente tem visto acontecer por aí, vivendo dessa maneira. Então, quero dizer uma coisa para você, a grande questão de tudo isso é porque alguns homens deixaram de anunciar a pura e fiel palavra de Deus. Mas vem essa pergunta, né? A mesma palavra, ela deixou de ser verdade? De modo nenhum. Sendo assim, nós precisamos acreditar que a palavra do Senhor, ela é eterna e ela tem poder na eternidade. Um exemplo claro que temos nas Escrituras foram as ordens de Deus ao criar todas as coisas. Lá no livro de Gênesis, quando Deus diz, e haja luz, e houve luz, e haja isso ou aquilo, e houve tudo. Então, até o presente momento, todos os astros celestiais, bem como animais, plantas e toda a criação, todos estão cumprindo o seu papel. Ou seja, uma única palavra de Deus no início de todas as coisas e uma atividade que ainda existe até o momento. Uma única palavra de Deus no início de todas as coisas e uma atividade que ainda existe até o momento. Precisamos crer na palavra de Deus. Josafá creu, Josafá acreditou, Josafá confiou na estratégia de Deus, naquilo que Deus lhe orientou, naquilo que Deus promoveu ao seu coração. Qual foi a palavra de Deus para Josafá? Disse, olha, prepare o exército, ornamente-se para a guerra, prepare tudo e vá para a guerra. Mas eu quero dizer uma coisa para você, nessa batalha, você não vai ter que pelejar,
Essa batalha não é sua, essa batalha é minha. Olha só, Deus dizendo isso para mim, para você, para todos nós, dizendo que essa luta que eu passo, esse momento que você está passando, essa luta que você está vivenciando agora, ela não é sua. Deus está dizendo que Ele é dele, Ele vai pelejar por você, você já é vencedor nessa batalha. Então a palavra de Deus vai nos mostrar que Josafá se preparou, ornamentou-se todo para a batalha e para a guerra, e disse Deus: olha, vocês vão por esse caminho, todo o exército, os 3 exércitos vão vir contra vocês, eles vão entrar por um caminho, e vocês vão de encontro a eles, mas fiquem atentos, nessa batalha vocês não terão que pelejar. A palavra de Deus vai dizer que, naquele dia, naquele momento e naquela hora, quando o exército dos amonitas, o exército de Moabe, os moabitas, os amonitas e os meunitas vieram contra Josafá, a palavra de Deus vai dizer que eles estavam vindo por um determinado vale, e ali eles entraram em guerra, 2 exércitos entraram em guerra contra um exército que era para ser seu aliado, e os homens começaram a lutar contra aquele exército, eles mataram todo aquele exército, e de repente os 2 exércitos, amonitas e moabitas, ali começaram a travar uma batalha entre si mesmos, os soldados começaram a se degladiar uns com os outros, e eles mataram todos que estavam ali, os homens morreram todos. Quando o exército de Israel aproximou do vale, e eles viram todos aqueles corpos no chão, eles ficaram boquiabertos, ficaram pasmos de ver o que tinha acontecido. Não foi preciso levantar a espada, não foi preciso desembainhar o punhal, não foi preciso de nenhum trabalho, somente ver e contemplar o que Deus havia feito. A palavra de Deus vai mostrar que todos aqueles 3 exércitos caíram por terra, e o exército de Israel aproximou e viu, e diz que eles foram até eles e viram que todos ali estavam mortos, e eles começaram a pegar os despojos. Então, aquele exército trazia muito ouro, trazia muita prata, trazia muito armamento, e o exército de Israel passou 1 dia, 2 dias, somente contemplando e pegando todo aquele armamento, pegando aquele ouro, pegando aquela prata, que era o despojo. E a Bíblia vai dizer que eles voltaram com grande júbilo de glória, com grande alegria e fervor no coração. Eu digo para você nessa noite, por isso que vale a pena servir a Deus, por isso que vale a pena contemplar a face do Senhor e saber que Ele cuida de mim, cuida de você, e Ele luta a minha guerra, Ele que batalha as nossas guerras, é Ele que vence por nós. Portanto, a palavra de Deus vai dizer, em Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores. Seja vencedor, você já é vencedor, não temas, não tenha medo, você já é mais do que vencedor, você é mais que vencedor, nós somos mais do que vencedor, aleluias, glória a Deus. Então, além disso, aprofundando um pouco mais a necessidade de crer, de depositar toda a nossa confiança em sua palavra, o Senhor Jesus ainda declara sobre a terra e sobre os céus que hoje contemplamos: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais irão de passar. Toda a promessa de Deus, toda a palavra de Deus ministrada a mim e a você e a todos nós, por mais que você tenha, por mais que nós a tenhamos tardia em cumprir, ela vai se cumprir. Hoje, amanhã, depois, num tempo certo, ela vai se cumprir. Josafá poderia ter olhado para a circunstância e corrido, e pensado: não vou vencer, estou destruído. Mas ele obedeceu, foi sensível à voz de Deus. Seja você também sensível à voz de Deus. Quero aplicar também essa palavra na minha vida e na sua vida, dizendo o seguinte: onde estamos depositando a nossa fé? Se ainda creio na palavra de Deus como santa, pura, poderosa, verdadeira palavra de Deus, infalível, essa mesma palavra
tem poder para transformar a realidade de cada pessoa, independente de caos, dos inimigos e das situações adversas. Eu creio na palavra de Deus. Eu creio que Deus vai mudar a circunstância desses últimos dias. Nós cremos que essa pandemia do coronavírus vai passar. Nós cremos que, como cristãos, como servos de Deus, nós cremos que tudo isso vai passar e Deus vai com certeza trazer mais uma vez ao meu, ao seu, ao nosso coração, essa fé poderosa, aonde nós vamos continuar sempre a dizer, em Cristo Jesus, eu sou, nós somos, tu serás mais que vencedor em Cristo Jesus. Creia nisso e seja vitorioso. Quero concluir com você dizendo o seguinte: Josafá teve uma esmagadora vitória diante do exército adversário. Entretanto, é importante ressaltar que quando o Espírito do Senhor veio sobre Jaaziel, declarando que a batalha era do Senhor, aquelas palavras animaram e motivaram o coração de todo o povo de Deus. Da mesma forma, ainda hoje, essas palavras nos fazem lembrar que toda a preocupação, inquietação, medo, como todas as questões emocionais e psíquicas inerentes ao ser humano, não são suficientes para deter o poder e a soberania do nosso Senhor. Então, naquela ocasião, ele prometeu que estaria na batalha com Josafá, conforme o verso 17. E igualmente prometeu que estará conosco todos os dias até a consumação do século, conforme Mateus 28, 20. Eu creio nessa palavra e eu gostaria que você cresça também. Fique de pé comigo, nós vamos orar, nós vamos agradecer, nós vamos bendizer o nome do nosso Deus, porque Ele é forte em guerra, Ele é forte na batalha. Assim como Ele foi com Josafá, deu a vitória para Josafá, Ele também nos dará a vitória no tempo oportuno. E a vitória é minha, é sua, é nossa, em todo momento e a toda hora, em nome de Jesus. Oremos ao Pai. Pai amado e Pai querido, Deus glorioso, eu te louvo, eu te agradeço, bendigo o teu santo nome, pelos teus muitos feitos e pelas tuas maravilhas. O Senhor se mostrou poderoso lá no passado, fazendo com que, Senhor, o grande exército, 3 exércitos, ó Deus, caíssem por terra, diante aos olhos, Senhor, dos homens daquela época. Hoje nós sabemos, meu Pai, que na verdade nós estamos travando também uma batalha imensa com o exército, ó Deus, do qual nós não estamos vendo, especificamente, ó Deus, esse coronavírus, especificamente, ó Deus, esse vírus do qual nós não estamos vendo, mas nós sabemos, meu Pai, que o Senhor é poderoso na batalha e o Senhor é capaz de destruir essa fortaleza do inferno, essa obra maligna, essa obra destrutiva. Eu creio em nome de Jesus que ela já tombou e caiu por terra e nenhum dos seus com certeza será atingido, porque nós cremos no nosso general de guerra, a saber, o meu Senhor, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós te agradecemos, bendizemos o teu nome, pedimos ao Senhor, fique conosco, nos abençoe, desde agora e para todos sempre. Amém, amém, amém. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Fique em paz.